Seja bem-vindo ao canal Curiosidade Certa. Hoje aqui a curiosidade vai falar sobre as 8 maiores religiões no Brasil. Quais são? De onde vieram? E quem acredita? Então, se você é de alguma das religiões que vamos falar aqui, deixe seu comentário embaixo, faça um elogio ou então explique melhor como é as crenças de sua religião. A miscigenação dos brasileiros mostra-se também na sua divisão religiosa, marcada pelo sincretismo entre as religiões cristãs e ritos de matriz africana ou indígenas. Na última pesquisa realizada pela Datafolha, foi revelado que 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos e 10% não possuem religião. Então podemos dizer que o catolicismo ainda está em número 1 aqui no Brasil. Mas vamos conferir aqui com um cuidadinho a nossos detalhes de como elas surgiram e qual é os catolicismo ou os evangélicos ou qualquer outra religião. Então, antes de nós falarmos, deixe seu like, compartilhe, comente, fala aí o que a sua religião realmente é, o que ela frequenta, o que ela acredita e quais são as suas crenças. Então vamos começar com a número 1, a número 1 do Brasil, realmente. Número 1, Católica Apostólica Romana. Bem, os números, aproximadamente 50% dos brasileiros declararam ser católicos em pesquisa realizada pela Datafolha. Beleza. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana é dominação cristã, com maior número de membros no mundo. Vou repetir mais uma vez. Maior número de membros no mundo. A origem da Igreja Católica fica na cidade do Vaticano e é comandada pelo Papa, líder máximo da instituição e responsável por disseminar o dogma da religião. O catolicismo foi trazido ao Brasil pelo Ordem dos Jesuítas, na época da colonização. Os missionários catequizaram os índios e fundaram as escolas que ajudou a espalhar a religião pelo país. Mais de suas crenças. Os católicos acreditam na Santíssima Trindade, ou seja, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que é ao mesmo tempo em que é três e é o único Deus. Acreditam que Jesus Cristo é a encarnação do próprio Deus, que revelou-se aos humanos para dar a conhecer a glória, o amor e a misericórdia de Deus. O cristianismo prega que Jesus morreu no crucificado, mas ressuscitou após 3 dias e ascendeu ao céu, levando como seu sangue todo o pecado da humanidade. Os católicos também creem que a Virgem Maria e os santos atendem às orações dos seus devotos. Número 2. Evangélica. Bem, os números são 31% dos brasileiros disseram que ser evangélicos na pesquisa. Mas e a origem delas? Os evangélicos é uma designação generalizada para a denominação cristã surgida após a Reforma Protestante. Embora essas denominações evangélicas tenham uma raiz comum, as subdivisões das religiões conseguem ser bastante diferentes entre si. O evangelismo delas pode ser categorizado em 3 grupos: pentecostais, neopentecostais, evangélico de missão, evangélico não determinado. Então, são evangélicos, podemos dizer que são grupos que têm diversas religiões que se diz evangélico. Mas e as crenças evangélicas? Creem na Bíblia, a palavra de Deus, que, portanto, deve ser obedecida e espalha entre os povos. Acredita que Jesus sofreu e morreu como forma de expiação dos pecados da humanidade. Os evangélicos não possuem tantos ritos em seus cultos que são dedicados realmente à Bíblia, aos seus estudos mais profundos. Diferentemente dos católicos, os evangélicos não acreditam em santos e oram exclusivamente ao único santo que é Jesus Cristo. Mas aí, pentecostais e neopentecostais, qual é a diferença realmente disso? Pentecostais, além dos preceitos comuns entre as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais pregam o batismo pelo Espírito Santo. Essa é uma experiência que as pessoas sentem a presença do Espírito Santo dentre elas, ou da igreja, o que leva os crentes a uma forma de adoração festiva ou muito emotiva. Os pentecostais creem também que o Espírito Santo pode conceder dons divinos e às pessoas, como por exemplo a capacidade de falar línguas estranhas.
Esse ato que ocorre quando uma pessoa começa a falar em muitas línguas desconhecidas por elas, com o propósito de transmitir uma mensagem de Deus aos demais crentes. As principais denominações pentecostais no Brasil são Igreja Assembleia de Deus, Igreja dos Evangélicos Quadrangular, Igreja Pentecostal de Deus, Amor e a Igreja O Brasil para Cristo. Essas são as religiões. Entretanto, e os neopentecostais? Bem, os neopentecostais surgiram nos 80 como a renovação do movimento pentecostal original. A maior diferença deste movimento para o anterior é a crença de que o cristão tem direito a uma vida satisfatória em todos os aspectos, inclusive o financeiro. Acreditam que as dificuldades da vida estão diferentes relacionadas ao pecado ou à falta de fé. As igrejas neopentecostais tiveram um grande crescimento no Brasil, principalmente devido à sua presença em comunidade, afastada dos grandes centros urbanos, e também pelo poder midiático que algumas dessas igrejas detêm, com os canais de televisão e de rádio. A principal igreja neopentecostais no Brasil são, número 1, a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja Mundial do Poder de Deus e as Igrejas Internacional da Graça de Deus. Evangélico de Missão. Bem, as igrejas são oriundas do protestantismo clássico e têm uma visão mais conservadora do evangélico. Fazem parte daquele grupo luterano, mais tranquilo, anglicano, os batistas, os presbiterianos. O nome da denominação vem do histórico que essas igrejas têm no passado, de organizar missões, de ser bem evangelizada ao redor do mundo, principalmente em locais remotos com pouca presença de pessoas que são cristãs. Evangélicos não determinados. Outro grupo de evangélicos faz parte da igreja independente que não se enquadra nem no protestantismo clássico, nem nos movimentos pentecostais e pode possuir liturgias muito particulares. O exemplo disso é da igreja independente e a congregação cristã no Brasil. E não religiosos. O terceiro lugar da nossa lista é ocupado por não ter uma religião, mas pela ausência dela. 10% dos brasileiros declararam não seguir nenhuma religião na pesquisa da Datafolha. Os que declaram não seguir nenhuma religião podem acreditar que em Deus na força do universo ou ter um lado espiritual, mas se tem a satisfação de saber que realmente não precisa de ir para a igreja. Entretanto, quarto, espíritas. Bem, os números que representam os espíritas são 3% da população brasileira. Segundo a pesquisa, sendo que a comunidade espírita brasileira é a maior do mundo. Opa, se a letreira aqui no Brasil é a maior do mundo. A origem. O espiritismo foi a resposta de Allan Kardec à tentativa de unir a filosofia, a ciência e a religião como forma de compreender o mundo material e metafísico. E as crenças, canal Curiosidade Certa? Bem, o espírito ou o catetista acredita na mediunidade, ou seja, na capacidade de comunicação entre pessoas que já morreram e os espíritos das pessoas que estão ainda ao redor delas. Bem, embora a religião não siga as várias das doutrinas clássicas do cristianismo, os espíritos consideram-se cristãos. Eles veem na figura de Jesus Cristo uma inspiração para ter uma moral pura e praticar a caridade. Inclusive, usa várias passagens bíblicas para provar a existência da mediunidade, ou seja, vida após a morte. Acredita que a vida na Terra serve para a elevação espiritual, que os espíritos reencarnam após a morte até que cumpram o seu objetivo determinado por Deus. Número 5. Religiões afro-brasileiras. Bem, os números, segundo pesquisa da Datafolha, são 2% dos brasileiros são adeptos de religiões afro-brasileiras. As duas religiões afro-brasileiras com maior número de adeptos no Brasil são a Umbanda e o Candomblé. A origem. Durante o período da escravatura, o Brasil recebeu milhões de africanos de diferentes locais e de povo diferente mesmo, que foram forçados a conviver e gerou uma mistura cultural, linguística e religiosa entre as pessoas. Bem, se nós parar para pensar, é a religião mais antiga do Brasil, podemos dizer assim. Houve também uma tentativa de silenciamento da cultura daqueles negros por parte dos senhores, como eram chamados brancos naquela época. Por isso, a religião afro-brasileira, além de ser caracterizada diferentes povos africanos,
também tinha um grande sincretismo religioso com o catolicismo. A religião que era praticamente pelos brancos. Deu para entender? Umbanda. A Umbanda mistura elementos do culto aos oriçás africanos, elementos de religiões indígenas, algum sincretismo com o catolicismo. Bem, os ubandistas creem em um único Deus onipresente, chamado Olorum. Os orixás é entidade espiritual também chamado de guias. Os orixás são divindades que controlam elementos da natureza, raios, mar, vento e assim por diante. Os ofícios humanos, a agricultura, a pesca e assim vai, porque possui rituais individuais do culto. A adoração aos orixás inclui vestimenta própria, músicas, danças e oferta de alimento e objetos. A Umbanda trabalha com uma incorporação mediúnica, em que a entidade usa o corpo dos médios para comunicar-se com os praticantes da religião que estão em busca de orientação. Os umbandistas também usam ervas, rituais de limpeza e de cura, na forma de banho com a água de infusão das ervas ou na forma de defumação. Bem interessante. E o candomblé? Bem, o candomblé é uma religião que, apesar de também ter sido um pouco influenciada pelo catolicismo, ainda permanece bastante fiéis à origem das religiões africanas. Uma explicação para isso é que os rituais do candomblé são fechados aos membros da casa, com exceção de festas e datas comemorativas, que o terreiro é aberto para visitantes e convidados. Assim como os ubandistas, os candomblessistas acreditam que Deus criado e nos orixás, sendo que a maioria das casas cultuam apenas as 12 orixás mais importantes. A noção do centro ou errado, bom ou mal, depende sempre da relação do candomblessista com seus orixás regentes, já que é proibido para um orixá poder ser permitido para outro. Os cultos seguem rituais complexos que envolvem música, dança, indumentária própria, sacrifício de animais, oferta de comidas e objetos. Número 6. De acordo com a pesquisa da Datafolha da população brasileira, prática outra religião, dentre elas pode destacar o budismo, o hinduísmo, o islamismo e as religiões esoterísticas. O 7º, ateu. Os ateus não acreditam que existe um Deus, geralmente têm uma visão voltada à ciência, de acordo com a pesquisa da Datafolha. 1% o povo brasileiro considera ateu. Agora, nessa pandemia, talvez aumentou mais ainda. Número 8, judaica. De acordo com a pesquisa da Datafolha, 0,3% da população brasileira é judaica. A origem do judaísmo possui uma história de 3.000 anos de existência, sendo considerada a primeira religião monoteísta do mundo, junto com o cristianismo e o islamismo. É uma das 3 grandes religiões abraâmicas, apesar de possuir o menor número de fiéis ao redor do mundo. Podemos dizer que tem 15 milhões. O judaísmo teve início quando Abraão foi ordenado por Deus a abandonar as práticas politeístas e migrar para a terra prometida, Canaã. O neto de Abraão foi Jacó, que gerou 12 filhos considerados os fundadores das 12 tribos que constituem o povo judeu. E as crenças? Dentro do judaísmo, a escritura sagrada chamada de Torá é a maior e mais importante referência para suas crenças e práticas religiosas. Os judeus possuem templos chamados de sinagoga, que reúnem os fiéis para a leitura dos textos sagrados. Bem, os segredos deste templo é chamado de rabino, que possui um papel de mestre ou professor, responsável pelo ensino e a aplicação das práticas judaicas. E aí, você gostou da nossa curiosidade sobre as religiões que tem aqui no Brasil? Se você é uma delas, se você também é ateu, escreva aí, dê o nosso palpite, fale o que faltou para algumas religiões não ser falado aqui. Muito obrigado e que o canal Curiosidade Certa possa ajudar você mais ainda.